Boa tarde, pessoal. Nós somos a turma de aprendizagem número 58 do professor Hamilton, do curso de Gestões e Negócio. Vamos apresentar agora um pouquinho do nosso trabalho para vocês, referente à vida de um jovem. Meu nome é Isabela. Prazer, meu nome é Wellington. Wesley. Guilherme. Tawane. Lucas. Guilherme. E é isso um pouquinho. Vamos abranger alguns temas que serão citados agora. Um dos temas que nós vamos abranger e discutir nesse vídeo é o justo facto das drogas, né? A presença das drogas na vida dos jovens, principalmente na adolescência. Iremos falar bastante sobre o assunto que é a gravidez e a desvalorização da mulher. E o índice de usuários de drogas. Algumas doenças que são acarretadas nessas brincadeiras que a gente acha que nunca vai levar a nada, que as coisas nunca vão acontecer com a gente. Mas é bom estar atento em tudo que acontece. E vamos ver um pouquinho mais sobre o nosso trabalho aí pela frente, galera. É isso. O funk atualmente é um dos estilos de música mais popular entre os jovens. Talvez o ritmo dançante e as letras provocantes seja o que mais chama a atenção deles. Os jovens funkeiros costumam se reunir nos bailes funks, os chamados fluxos. E nos locais onde acontecem os fluxos, geralmente são em periferias da grande São Paulo, onde não tem nenhum tipo de policiamento e nenhum tipo de segurança, o que faz com que o jovem tenha fácil acesso a drogas, bebidas e o sexo sem proteção. Muitas dessas meninas acabam fazendo coisas que possam vir a se arrepender no futuro. Uma dessas coisas é ter relação com uma pessoa que ela acabou de conhecer no meio do baile, em becos do meio da periferia. No meio da rua mesmo, muitas meninas vão pro baile, chegam lá, conhecem o cara da bebida, não sei o que, a menina já se solta toda e no mesmo dia ela vai pra cama com ela, já como se conhecesse ela há muito tempo. Aí no outro dia, quando ela para pra pensar, que bate o arrependimento, com as consequências que pode ter vindo amanhã. Fora que esses bailes funks, eles são a porta de passagem para problemas muito maiores também, né? Como, por exemplo, o uso das drogas, né? E qualquer coisa desse gênero ligado a malefícios para a própria saúde. E no próprio baile funk, por exemplo, muitas pessoas que vão para lá têm a curiosidade de experimentar alguma droga. E esse é o primeiro fator que faz com que as pessoas fiquem viciadas, a curiosidade de saber como seria se eu experimentasse tal coisa. E a partir da curiosidade tem outros vários fatores, como por exemplo a falta de perspectiva da pessoa, ela não tem a visão do futuro, ela não sabe o que ela quer fazer da vida, acaba indo para o caminho das drogas achando que essa vai ser a solução para os problemas dela, só que na verdade é justamente o início para problemas muito maiores. Elas não têm a noção do problema que vem acarretando. Uso uma vez, não, só usei dessa vez. Vou usar só mais aquela vez, não vai ter problema. Sim, é um problema muito grande, por quê? Porque o nosso futuro está nas nossas mãos. Se nós não cuidarmos do que a gente planta hoje, não vai ter quem cuidar amanhã. É igual eu falo, se queremos colher os frutos bons, temos que plantar sementes boas. E as pessoas, ou adolescentes, vamos usar assim, nós não temos tido essa consciência de que o problema não vai agravar só ela, vai agravar o meio social, a comunidade que ela vive. Então você ser mãe cedo não é um problema. Mas tenha consciência de que você precisa educar o seu filho precisa ter uma base familiar. O contexto familiar é o que inclui tudo isso. As pessoas hoje em dia não têm aquela conversa com o pai, com a mãe, ou tio, tia, que dão o conselho e que ajudem elas a despertar dentro de si a vontade futurista, de crescer na vida, de estudar, de trabalhar, de fazer um curso. Hoje em dia mesmo a gente vê que a maioria das pessoas fazem tecnólogos, cursos técnicos, auxiliares, por não ter condições ou até de fazer uma faculdade. E isso ajuda muito. Então as pessoas não estão procurando seguir o caminho certo. Por quê? Porque a vida das drogas, a vida do álcool, a vida do sexo, a vida de balada, não digo criticando, mas assim, e vou uma vez, o final de semana que vem eu vou de novo, no outro eu vou de novo. Acaba frequentando isso com facilidade e tendo acesso muito fácil, droga, bebida, sexo, e acarretando algumas doenças também. Outro ponto que pode levar o jovem a utilizar a droga ou se usufruir do que ele julga ser prazeres terrenos, digamos assim, é o fato do trabalho infantil. Por quê? Quando a pessoa trabalha, ou o jovem, a criança acaba trabalhando,
por algum motivo de, por exemplo, o pai dela não tem um trabalho suficiente para sustentar a família, o pai e a mãe. Então, eles necessitam de uma renda extra. E essa renda extra é adquirida pelo trabalho do filho. Porém, quando o filho trabalha, ele acaba deixando de estudar, ele perde algumas horas que ele poderia estar estudando ou aprendendo para trabalhar e ajudar a família. Só que uma criança, ela não tem a capacidade, ela não tem a consciência de saber exatamente o que ela está fazendo. Muitas vezes ela não sabe nem por que ela está trabalhando. Então, ela acaba deixando de aprender, deixando de construir o futuro dela, que ela poderia trabalhar de uma forma muito mais saudável futuramente, para ajudar com finanças em casa. E isso pode acarretar sérios problemas, porque na própria escola, em qualquer lugar que você estude, a criança já acaba aprendendo os caminhos mais certos, o que ela deve evitar, como ela deve evitar a droga e como que ela deve lidar com as situações da vida. E o fato dela perder essa parte da infância acaba acarretando sérios problemas futuramente. E é até engraçado, Gui, porque assim, os pais não veem essa criança como criança, né? Eles veem a criança como um objeto de uso. Vou pôr ela para trabalhar, vou pôr ela para fazer isso para mim, porque no final do mês eu vou ter aquela renda extra que o meu filho vai trazer. Às vezes a criança nem usufrui do dinheiro que conquista, que consegue, é dado diretamente para os pais, né? Então acho que eles não têm esse medo da criança crescer com uma visão diferente e querer partir para um mundo mais fácil, porque já cresceu numa comunidade, não tem auxílio de família, não tem contexto familiar, é posto para trabalhar logo, né, em idade prematura, a gente pode falar, e o caminho mais fácil depois, como ela não vai ter estudo, tá ali, bem na porta da casa dela. Outro motivo também interessante é que muitos pais criam seus filhos à moda antiga ainda. Então eles dizem, eu comecei a trabalhar com 12 anos, então você vai ter que ser da mesma forma. Aí o jovem já tem em mente que ele tem que ser criado da mesma forma que o pai dele foi, que foi a forma que o avô dele criou, que foi a forma que o bisavô dele criou. Então os jovens começam a trabalhar cedo para ajudar na renda familiar. Quando o jovem começar a trabalhar cedo, ele acaba abandonando os estudos. E futuramente ele não tem aquela coragem de voltar a estudar. E quando ele tiver um filho, ele pode querer criar da mesma forma que o pai dele criou ele. O privando de estudar e mandando ele trabalhar cedo com 12 anos. Os jovens, quando se veem em certa idade, eles não querem mais voltar para a escola porque sentem vergonha, os amigos vão zoar. E pra quê? Pra que eu vou voltar para a escola se eu já tenho filho, se eu já tenho mulher, se eu já tenho a casa dos meus pais que eu moro lá? Então acaba sendo uma coisa mais... Ele vive neutro, ele nem procura evoluir, ele fica parado onde ele está, estático naquela situação econômica, social, e não tem mais perspectiva de futuro. Ele basicamente acaba se acomodando com a situação, né? Então, ele está numa situação favorável para ele, porque ele está trabalhando com aquele emprego dele, ganhando um salário razoavelmente baixo, só que o que ele precisa, ele pode pedir para o pai, para a mãe, que o pai vai ajudar, se ele precisa de alguma renda extra com o filho, ele tem familiares para ajudarem ele a criar, então ele acaba se acomodando com essa situação, dando esse mesmo exemplo para o filho dele, e esse ciclo vai aumentando cada vez mais, até que realmente é difícil de acontecer, mas que alguém tenha coragem de acabar com isso e voltar a estudar e começar uma vida realmente da forma correta. Alguns conselhos que a gente tem para os jovens de hoje em dia é que eles não desistam de estudar, de procurar uma profissão, de seguir um caminho certo, mesmo tendo filhos, mesmo sendo portadores de doenças sexualmente transmissíveis, sendo ex-usuários de drogas, ex-alcoólatras. Isso não é vergonha para ninguém. Vergonha é você ter tudo nas suas mãos e não fazer nada por onde merecer. Existem muitos projetos socioeducativos hoje. A gente chama o Ciclo S, Senai, Senac, SESI, SESC. Então eles oferecem muitas atividades, muitos cursos, as portas estão sempre abertas. Esses projetos de jovem aprendizes, de novos estagiários, onde a gente entra dentro de uma empresa e a empresa proporciona para nós esses cursos diferentes, assim como nós. Eu trabalho em uma empresa que proporcionou esse curso, e são empresas diferentes, nós mesmos trabalhamos em empresas, cada uma em seu setor, que fazem programas diferentes, que relacionem as pessoas de outra forma. Então isso não é vergonhoso. Procurem sempre ir para um caminho, estar pesquisando, estudando, vendo os noticiários que acontecem durante o mundo,
Globalização. Galera, esse foi o nosso vídeo, espero que vocês tenham gostado. Foi só um pouquinho da nossa opinião, o nosso ponto de vista, porque vocês também devem viver isso e ver isso em muitos lugares passando Isso é uma por aí. realidade, né? Agradecemos E até a atenção próxima. de todos. Agradece, hein? Desculpa os erros aí, hein? A cabecinha do Desculpa os Otávio erros, lá. foi só Cabecinha o do primeiro, Otávio. Tchau. mas beijo!